tinha por Davi, né? E lá em Apocalipse também vai falar, né? Quando o Senhor vai falar da vinda dele, que Jesus vai voltar e no qual ele tem preparado uma cidade lá no céu, e ele vai falar que não entrarão nelas os fornicadores, todo e qualquer tipo de abominação, onde a palavra do Senhor vai falar que a homossexualidade é uma prática abominável aos olhos de Deus, né? E idólatras, mentirosos e tudo mais. Então, assim, a palavra do Senhor foi o que Deus deixou. E Ele mesmo disse: passará céus e terra, mas a minha palavra não passará. Então ela é fiel e verdadeira. É verdade. É interessante que muitos se dizem cristãos, né? Mas quando nós vamos entender o significado da palavra cristão, é pequenos cristos, né? Pessoas que imitam ao nosso mestre. Nós que imitamos a Cristo somos cristãos, e todo cristão ele tem que ser submisso à palavra de Deus, né? Infelizmente, né, como já foi falado um versículo aqui que diz que errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Muitos, por não conhecer a Bíblia, né, concordam com muitos pensamentos, né, falado por sacerdotes, por líderes, né, muitas vezes até mesmo líderes que se dizem evangélicos, né, que também concordam, que sabemos hoje que existe até igrejas, né, que concordam com essa prática, que pastores, que se dizem pastores, que eu não concordo, né, que praticam esse ato de homossexualismo. E nós que somos cristãos temos que viver submissos em obediência à palavra de Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, a partir do verso 9, diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Esse versículo ele fala sobre algumas práticas pecaminosas, né? E no final vai dizer que quem tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. E aqui deixa bem claro que aqueles que praticam a homossexualidade, o homossexualismo, tanto da forma passiva ou ativa, não herdará o reino de Deus, né? Então, eu também não concordo sobre o que o bispo, né, tem falado. O bispo falou da Igreja Católica, né, que homossexualismo, ele disse que não é uma escolha, né? Então eu acho que o homossexualismo, ninguém nasce homossexual, né? Se nasce homem e mulher. O homossexualismo é uma escolha, é uma opção de cada um, né? Quero deixar bem claro que eu de nenhuma forma vou deixar de amar o meu próximo, deixar de amar uma pessoa que se diz que é homossexual. Eu apenas não concordo com as suas práticas, mas eu amo a pessoa, né? Eu amo em Cristo Jesus, apenas não concordo com as suas práticas pecaminosas, mas nem por isso eu posso deixar de ter uma amizade, né? de ter amigos homossexuais de maneira nenhuma. Não discrimino, não desrespeito, trato ele igual, de maneira igual, como todas as outras pessoas, né? Apenas não concordo, né? E quando se coloca opiniões dessa forma, né, distorcendo a palavra de Deus, nós que conhecemos a palavra de Deus temos que nos rebelar, temos que nos falar sobre esse assunto, temos que esclarecer. E aí aqui nesse programa de hoje nós estamos falando sobre um pouco desse depoimento, né, pegando esse gancho desse depoimento do bispo da Igreja Católica, que a Bíblia, né, ele também que é bispo, deve conhecer a palavra de Deus,
E lá no livro de Coríntios, fala sobre os dons espirituais, que ele fala sobre dons. Sabemos que a homossexualidade, a Bíblia não diz que é de maneira nenhuma que é um dom de Deus, né? Muito pelo contrário, a Bíblia diz que o homossexualismo é pecado, né? E Deus ele não se mistura com o pecado. O que é santo não se mistura com o que é profano. Então é bem interessante deixarmos claros, né? Irmão Rochelle, irmão falou sobre isso, irmã Rosângela falou sobre isso. Nós não concordamos, né, com essas práticas, porém amamos a todos, né? Não é por isso que nós não iremos receber, que somos evangélicos, homossexual na nossa igreja, de maneira nenhuma, isso não existe, né? Iremos receber de braços abertos, somos amigos de todos, apenas não concordamos com a prática, né, exercida por eles, né? A irmã Rochelle, a irmã Rosângela quer falar mais algo sobre homossexualismo, homossexualidade? Eu quero falar sobre algo para que nós venhamos meditar, né? Como as pessoas dizem que a criança nasce homossexual. E nós temos provas. A palavra do Senhor diz que nós somos testemunhas vivas dele. E se você, amado ouvinte, procurar nas redes sociais depoimentos de pessoas que viviam nessa prática do homossexualismo e após entregar sua vida a Jesus, teve sua verdadeira identidade restaurada, que é o que Deus criou, o que Deus planejou para a vida daquela pessoa. Tem vários depoimentos de pessoas, não são histórias, são pessoas que viveu, que praticou, que se prostituía, que era homossexual, que chegou a fazer cirurgias e após conhecer a palavra de Deus, conhecer o Deus vivo, que é Jesus, a vida dele foi transformada. Então, se ele teve a vida transformada, restaurada pelo nosso Deus, nosso Senhor, é porque isso não provém de Deus, né? A palavra do Senhor diz que o mundo já do maligno, muitas vezes no mundo, você se depara com pessoas que faz você acreditar ou circunstância na sua vida, leva você a uma escolha errada, que não significa que é o que Deus tem para a sua vida. Então eu quero deixar essa meditação para você, que temos testemunhas vivas, que homossexualismo não provém de Deus, porque teve pessoas que teve a vida restaurada, saiu e hoje ajuda outras pessoas, porque é uma vida que tem muito preconceito. Eu acredito que essas pessoas passam por uma luta muito grande com ela mesma, porque não é o projeto de Deus para a vida do homem nem da mulher, né? Aparentemente são pessoas que querem ser felizes, se mostram felizes, mas a gente sabe que a nossa felicidade está em Cristo Jesus. A nossa alma, o nosso espírito precisa de Deus, ser alimentado pela palavra de Deus, né? Aonde vem a nossa fortaleza, aonde vai nos livrar das nossas angústias, dos nossos medos, aonde vai nos dar a direção. Ele deixou o Espírito Santo, o Espírito Consolador, para nos guiar, para que a gente não venha tomar caminhos, né, tortuosos, como diz a palavra do Senhor. Amém? Amém. A irmã Rochelle também quer deixar mais algum comentário sobre esse assunto, que é o homossexualismo. O que eu achei interessante também, quando o bispo fala, né, declara lá que a homossexualidade não é uma escolha. Só que na palavra do Senhor, Deus ele vai mostrar dois caminhos. Ele vai nos dar o livre-arbítrio para que nós possamos, né, fazer nossas escolhas. Então, eu acredito sim que é a escolha. E é justamente nossas escolhas que vai definir aonde a gente vai passar a eternidade, né? Porque lá em Mateus vai mostrar os dois caminhos. Em Mateus, no capítulo 7,
A partir do versículo 13, Jesus diz: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Então, eu gostaria, mais uma vez, de reforçar aqui o que a irmã Rosângela falou, Se tem alguém que está ouvindo neste momento e que pratica, a homossexualidade, eu quero dizer que Jesus te ama. Eu quero dizer que, por amor, Ele morreu na cruz por você, para que um dia você possa estar também junto com Ele. E eu quero dizer que o que Ele tem para a sua vida é bem melhor, é bem maior, porque é a vida eterna. Amém? Amém. Antes de darmos início ao nosso próximo tema, desta noite, vamos falar sobre idolatria. Vamos está ouvindo aqui um louvor do cantor Anderson Freire, o Mapa do Tesouro. E logo em seguida estaremos de volta com o nosso bate-papo cristão, com o assunto idolatria. E não sai daí, fique ligado, daqui a pouco nós iremos voltar para estarmos conversando um pouco sobre esse assunto também que é muito polêmico no mundo cristão, sobre idolatria. Olha só. Ninguém é super-homem, Deus não te fez de aço. Não leve em teus ombros além do que Ele te deixou. O mundo é natural, a carne é mortal, é a realidade pra chegar no ideal. O inimigo luta pra você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. No Calvário declarou, com o sangue de Jesus, para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, a renúncia é um braço de equilíbrio para você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. Quem pode glorificar o nome de Deus? Glorifica. O inimigo luta pra você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar